Olá, com muita alegria que eu tô aqui hoje mais uma vez junto com vocês para estar falando sobre esse assunto que é a minha paixão, que é educação emocional. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o perdão, porque essa semana eu tive vários sinais assim na minha vida que me fizeram refletir bastante sobre a questão do perdão. É, Porque na educação emocional, nós somos seres humanos, né? Então, assim, quando a gente está aprendendo qualquer matéria, geografia, biologia, física, química, qualquer disciplina na escola, ou mesmo aprendendo algo no trabalho, normal a gente errar, né? Quer dizer, deveria ser pelo menos. Porque a gente não sabe, a gente faz exercício, a gente faz teste, faz prova exatamente para avaliar o nosso conhecimento. Quando a gente trabalha com educação emocional, o foco são as emoções. Então, a gente tem que exercitar isso. Então, é natural que a gente, durante o exercício, erre, porque é da natureza do homem errar, né? Então, assim, eu sou ser humano, eu vou errar sempre. O ser humano que acha que não vai errar, ele está adoecido. Ele não se enxerga como um ser humano, porque ele vai errar, né? Ou então ele não se permite a possibilidade do erro. Então ele está totalmente cego, está totalmente fanatizado por uma ideia de perfeição. Isso é horrível, é um peso, é uma âncora, porque a pessoa não consegue se sentir feliz, não consegue se sentir livre, está sempre o tempo todo preocupada com a ideia de perfeição. É um processo de obsessão, né? Então, assim, a gente quando começa a trabalhar a educação emocional, isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um perigo, né? A pessoa começa a se conhecer, começa a perceber novas habilidades, começa a nascer, despertar uma nova consciência, né? Ela começa a se empoderar e aí de repente ela consegue vencer um desafio, ela entra num estado de êxtase e ela pensa, bom, eu não posso mais errar. Não, gente, não é assim. Não existe eu não posso. Não existe. Existe o autoconhecimento, você perceber os seus limites, saber até onde você pode ir, até onde você vai entrar num estado de conflito muito grande com você. Isso vai te trazer tormento, infelicidade, isso vai te trazer... Se você não está preparado para viver uma situação, não viva, espere, olha para dentro de você, tá? Então, assim, a educação emocional, é muito importante a gente estar trabalhando o perdão. Mas não é o perdão com o outro, é o perdão com a gente. Porque quando a gente se perdoa, a gente consegue ser empático com o outro. Quando a gente se perdoa, a gente consegue desenvolver a compaixão. A gente consegue desenvolver a resiliência, que são as grandes habilidades revolucionárias do século. A resiliência, a compaixão e a empatia. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se perdoa. Porque quando a gente se perdoa, a gente faz o primeiro movimento, que é olhar para dentro da gente. É a gente identificar o erro. A gente não olha para dentro da gente, a gente não busca o erro. E quando a gente faz esse movimento, a gente faz numa conotação muito punitiva, muito castradora, ou então numa ideia muito vitimista, né? Eu sou vítima de tudo que acontece ao meu redor. E não usa a oportunidade daquela experiência para crescer diante daquilo, tá? Então, o perdão, ele é fundamental no processo de desenvolvimento de educação emocional. A pessoa que está trabalhando educação emocional ou que está trabalhando no seu trabalho, quer dizer, nas relações profissionais ou nas relações familiares, nas relações amorosas, é importantíssimo o desenvolvimento da habilidade do auto-perdão. Quem não consegue se perdoar não consegue entrar num estado empático com a vida, não consegue observar a vida de uma forma mais ampla, está sempre observando a vida dentro de um muro. Sobe o muro, entra no perdão e sobe esse muro. Perdoar-se, entrar, subir nesse muro e enxergar a vida num outro horizonte, numa nova perspectiva, num sentimento de liberdade, de amplitude, né? Para que a gente consiga desenvolver as maiores habilidades do século: a compaixão, a empatia e a resiliência, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente lida com perdão através de uma coisa que eu ouvi de um adestrador importante, um adestrador famoso de animais. Ele falava o seguinte, que o animal nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida,
ele jamais deve ser repreendido de forma agressiva, porque mesmo que seja não tão agressiva assim pra gente, mesmo que seja usando palavras no diminutivo, por exemplo, se um animal faz xixi, cocô fora do lugar, a gente nunca deve fazer assim, ai, 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 não gostei, porque ele não entende a nossa decodificação linguística, mas ele entende a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal. E aí o que acontece? Ele faz essa leitura como algo muito negativo para a vida dele, tá? Então ele absorve aquele conhecimento negativo de impacto, isso vai fazer muito mal para ele. Então ele vai se tornar um animal medroso, ele vai se tornar um animal inseguro, ou ele pode ter reações agressivas, agredir o outro. Então qual é a ideia da adestração? Tá? Isso não é meu, isso veio de um adestrador famoso, conhecido nessa área, né, nessa profissão, que ele diz o seguinte, que nós devemos, quando o animal, por exemplo, estou dando esse exemplo, tá? Faz xixi ou cocô no lugar errado, a gente deve retirar ele, colocar ele no lugar certo, ou levá-lo ele constantemente para ele se habituar com aquele lugar. E quando ele acertar, aí a gente faz um movimento inverso, a gente faz uma grande festa, a gente bate palma, a gente canta, a gente dá biscoitinho, tá? Então, veja bem, olha só o nível de desenvolvimento que a gente chegou no trato e no lido com os animais, né? Agora, por que a gente não faz isso no trato e nas relações humanas, né? Porque, gente, se até com o animal é assim, você imagina o ser humano. Então, se a gente entrar naquela ideia de ficar castrando, se a gente entrar na ideia de ficar julgando o outro, acusando o outro, a gente nunca vai trazer o outro para o nosso lado. Se a gente quer mudar uma situação, se a gente quer melhorar as nossas relações, termos relações mais felizes, sem tantos conflitos, sem tantas brigas, sem tantas confusões, resolvendo as nossas situações, problemas, mediando os nossos conflitos com menos desgaste de energia, com mais prosperidade nos resultados, a gente precisa desenvolver o auto-perdão. Ele é o gatilho para que a gente consiga desenvolver essas características fundamentais. É um exercício diário, igual para academia, eu sempre falo isso. Igual para ir para a escola, aprender, para a academia fazer musculação, é um exercício diário. A gente não começa no grande, a gente vai no pequenininho, nos pequenos gestos, através da auto-observação constante, observando os nossos pensamentos, os pensamentos que são destrutivos, os sentimentos que geram cargas de emoções negativas, gerando angústia, doença, sensações claustrofóbicas, de fobia. Então vamos observar isso e começar a desenvolver processos de perdão conosco, tá? Perdoar mesmo, nos sentindo perdoando, como se nós estivéssemos nos perdoando, nos amando. Existe até uma técnica, né, que eu trabalho bastante nas minhas oficinas de meditação, que é uma técnica do Ho Oponopono. Qualquer pessoa pode entrar no site e procurar entender, pesquisar, estudar, desenvolver, ser autodidata da técnica, tá? Você não precisa ter uma pessoa para te ensinar, você pode ser um autodidata. Aliás, os conhecimentos hoje em dia, podemos nos tornar autodidatas porque a gente mesmo tem acesso ao conhecimento. Tá? Então, assim, o foco é esse. Olha para dentro de você, vê que sentimento está te angustiando, vê que sentimento está te trazendo dor e sofrimento, que situação você vivenciou no seu trabalho, na sua relação amorosa, na sua relação familiar, que te trouxe dor, que te gerou revolta, que te gerou angústia. Olha para esse sentimento dentro de você, tá? Não se despreze. Não se despreze, olhe para dentro de você, acolha esse sentimento, reconheça esse sentimento e se perdoe, se ame e seja grato por você ser quem você é, mesmo vivendo essa experiência. Só assim, nesse processo de perdão, é que a gente vai conseguir desenvolver uma educação emocional com todas as habilidades necessárias que a gente precisa, tá? Principalmente aprendendo a lidar com o erro, que é algo que é para a vida inteira. A gente vai errar sempre, eu vou errar sempre, mesmo eu que estou falando aqui com vocês, mesmo eu que tenho estudado, mesmo eu que tenho todos os dias desenvolvido a disciplina da meditação, para olhar para dentro de mim, para desenvolver o perdão, para desenvolver o amor, para desenvolver a compaixão, que são importantes para mim. Não é para eu agradar o outro, tudo isso é importante para mim. Mesmo eu vou errar. E quando eu errar, eu vou aprender a me perdoar.
tá? Mesmo nas situações mais desafiadoras, porque senão eu não consigo desenvolver as minhas emoções, não consigo desenvolver minhas capacidades, minhas habilidades, não consigo ser feliz, não consigo ter paz, não consigo prosperar. Que é esse o objetivo final que a gente quer: ser feliz, ter paz e prosperar. Então é isso. Muito bom estar com vocês mais uma vez e vamos seguir em frente depois com mais vídeos, tá? Um beijo enorme no coração de todos vocês.